bancada do PT da tribuna. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Novamente estou aqui em grande expediente, quero tratar de um assunto muito importante hoje, mas eu não posso deixar de, nesse início, citar algo muito importante que está acontecendo na história do nosso país. Há 40 anos atrás, na redemocratização, a gente teve... Começando de novo, vamos lá. 430 pessoas foram mortas durante a ditadura. Mais de 1.000 pessoas foram torturadas. E teve algo chamado anistia, que fez com que ninguém fosse responsabilizado por esses crimes que foram cometidos. 40 anos depois, agora a gente tem a oportunidade de reescrever a história, de ver golpistas no banco dos réus sendo de fato condenado pelos seus crimes. Não precisa de anistia quem não cometeu crime nenhum. A anistia no nosso país já gerou desigualdade, já gerou injustiça para familiares que nunca puderam enterrar seus mortos da ditadura. Então, não podemos permitir que isso se repita na história. Seu à parte, vereadora Rose. Eu acho engraçado, para não dizer trágico, que as pessoas aqui pedem anistia, né? Bom, quem é anistiado é porque cometeu algum crime. E, por outro lado, passa o tempo inteiro dizendo que as pessoas são inocentes e não cometeram crime, né? Então, se decidam. Ou é crime ou não é crime. Eu também achei as pessoas... Assim, elas não têm noção do que é uma ditadura. Uma ditadura, a pessoa é presa sem saber nem por quê. Ela é arrancada sem julgamento, sem saber onde foi. A família não tem contato onde a pessoa está. Agora, dizer que é uma ditadura do STF, quando as pessoas estão sendo julgadas, bem ou mal, com o devido processo legal, com direito à ampla defesa, os advogados estão sendo ouvidos. Então, é uma vulgarização de termos que são falados sem responsabilidade, porque ditadura não existe. Poder judiciário numa ditadura não existe, nem existe muito superficialmente o legislativo. Não existe votação para prefeitos de algum lugar, para governador. Então, ficar falando que é uma ditadura é usar um termo importante da política, né? O vereador está fazendo direito, o vereador Ramon, mas ele disse que a primeira matéria foi a questão de política, ciências políticas. Então, tu não pode falar em anistia se tu acha que o cara não fez crime, né? Então, acho que nós temos que ter mais responsabilidade com o que está acontecendo no país, sob pena de ficar pior para todo mundo. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, vereadora Rose. Se possível, eu lhe permito só, porque falta pouco aqui, eu quero entrar no tema. Hoje, como dito pela vereadora Andressa no início dessa sessão, a gente trata do Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E isso demonstra a importância e a centralidade da gente tratar desse debate. Em 2018, não chegava a 20% da população que via saúde mental como um assunto que deveria ser tratado. Agora, mais de 50% da população brasileira acredita que um dos principais problemas na questão da saúde é relacionado à questão da saúde mental. É um tema muito sensível, porque aqui a gente fala de um assunto que divide ainda as opiniões. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa crescente no entendimento da centralidade e da importância de tratar da saúde mental, a gente também tem o tabu, que vem carregado de diversos
preconceitos que se construíram ao longo da nossa sociedade, fazendo com que as pessoas não entendam a importância do tratamento correto para ansiedade, para depressão, para o burnout. A gente tem que entender a saúde mental como qualquer outra questão da saúde. Se estamos com algum problema, a gente vai na nossa UBS, a gente vai na UPA, a gente busca os hospitais, e o mesmo deve valer para a saúde mental. Quando a gente fala de desenvolvimento social, de modernização, quando a gente demonstra o quanto a gente quer melhorar na nossa cidade, no desenvolvimento, no crescimento econômico, social, a gente tem que falar que a gente precisa também avançar em relação à questão da saúde mental. Eu não vejo comentários mais das redes sociais, porque há um tempo atrás um comentário me machucou muito. O comentário dizia assim: ela não cuida nem da saúde mental dela. Como que ela cuidará da cidade? E esse comentário foi direcionado a mim. É um desafio muito grande tu ter coragem de levantar a tua cabeça e dizer que tu sofre de um adoecimento mental por causa desse tabu, que ainda tem uma sociedade que te julga, que ainda tem uma sociedade que produz comentários que nem esse. E para esse comentário eu tenho uma resposta. Eu cuido da minha saúde mental. Cuido porque tenho condições financeiras de pagar um psicólogo. Porque tenho condições financeiras de pagar um psiquiatra. Porque tenho condições financeiras de adquirir os meus medicamentos que não são disponibilizados pelo SUS. Mas e as tantas outras pessoas que não têm essa condição? Que precisam da nossas UBSs funcionando, do Sistema Único de Saúde funcionando, do fortalecimento da rede de atenção psicossocial. E esse, para mim, é um dos primeiros e principais pontos que a gente tem que olhar quando a gente fala de promoção de saúde mental. A gente tem que pensar que, atualmente, esse acesso ainda é para poucos. Que falar de pessoas que têm a garantia de ter a plenitude em relação ao acesso da saúde mental ainda é privilégio. E não pode ser. Em uma sociedade tão adoecida, em um dos países com piores índices em relação à saúde mental, mais depressivos, mais ansiosos, a gente precisa falar do fortalecimento das nossas instituições de saúde para abraçar essa quantidade de demanda que vem de crianças, adolescentes, adultos, idosos. A gente precisa, no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, mas em todas as outras datas do ano, entender a centralidade de desenvolver a nossa cidade de forma sadia, dando valorização e importância para essa questão. Eu trago um exemplo do fortalecimento da RAPS, que é o fortalecimento, a ampliação, a qualificação dos nossos CAPs, por exemplo. Mas antes disso, tem uma palavra para mim que ela é muito fundamental quando a gente trata de saúde, que é relacionado à questão da prevenção. E aqui trago um projeto de lei que para mim é muito importante. É o projeto de lei número 14.819 de 2024, que trata da atenção psicossocial dentro das nossas escolas. A gente também tem a legislação 13.935 de 2019, que também prevê esse atendimento junto às nossas escolas. Quando eu entrei nesta casa, lá em 2021, foi o primeiro projeto apresentado pelo nosso mandato para que a gente tivesse a regulamentação e a implementação dessa lei no nosso município. Uma lei ainda jovem, uma lei que poderia existir há muito mais tempo, mas uma lei fundamental quando a gente fala da prevenção em saúde mental. Uma declaração de líder em momento oportuno, vereador. Pois não, vereadora, em declaração de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, continua com a palavra a vereadora Estela Balardim. Muito obrigada.
Então, quando a gente trata da promoção, da prevenção, de construir uma sociedade mais saudável psicologicamente, é importantíssimo para mim falar dessa lei. Uma lei que, de fato, pode salvar muitas vidas. E no dia de hoje é fundamental a gente falar isso. É fundamental nós falarmos que no Setembro Amarelo a gente pode salvar vidas com leis simples como essa. Que precisam, sim, de envolvimento político, que precisam, sim, de recursos financeiros, que precisam, sim, de muita energia despendida por parte de quem vai executá-la, mas que é fundamental e que vai ao encontro de várias coisas que nós vivemos atualmente na nossa sociedade. Acho que esse ano ele foi marcado por uma brutalidade, por uma violência muito grande. Em diversos momentos, infelizmente, a gente trouxe nessa casa situações que ocorreram, inclusive e principalmente dentro das nossas escolas. Eu acho que isso demonstra o quanto está saturado esse espaço. Os estudantes estão enfrentando graves problemas. Os professores e professoras estão enfrentando graves problemas, porque é eles que estão ali na ponta, que estão segurando muita coisa que não tem para onde dar vazão, porque a gente não tem estrutura no Sistema Único de Saúde. Então, se a gente não tem estrutura no SUS, como que a gente vai garantir que a criança e o adolescente que leva o problema para a professora, para o professor seja atendido? Quero trazer aqui, vereador Rafael, um dado que a gente recebeu ontem, que uma das questões principais de problema nas nossas UPAs é a crescente no número de atestados colocados pelos profissionais de saúde relacionado à questão do esgotamento em relação à saúde mental. Então, aqui a gente trata de duas áreas muito importantes da nossa cidade: a educação e a saúde. Usuários, profissionais, estudantes, comunidade escolar, pais, responsáveis, estão todos esgotados, estão todos adoecidos e estão todos precisando de uma força-tarefa coletiva para que a gente consiga fortalecer em todas as estruturas, nacionalmente, estadualmente, aqui no nosso município, a rede de atenção psicossocial, o atendimento, o fortalecimento, a ampliação, e que a gente possa discutir também com muita centralidade, com muita relevância, dando a importância e o peso que essa lei tem, a Lei 14.819. Quero aqui também citar que antes de mim, que apresentei esse projeto em 2021, o vereador Assis Melo, então, na época, vereador Cláudio, ele apresentou também um projeto que tratava da mesma coisa. Muito antes de 2019, que foi quando teve a legislação nacional, ele já disse que aqui no município nós poderíamos ter esse atendimento dentro das nossas escolas. Então, a gente vê que é um assunto que ele está posto há muito tempo. Então, eu deixo hoje, numa data tão importante, que é o Dia de Combate ao Suicídio, esta lei como uma lei para a gente cuidar, para a gente fazer carinho. Como cuida de uma criança, para que ela cresça, se desenvolva e seja implementada na nossa cidade. Seu à parte, vereador Ramon. Vereadora, eu ia entrar sobre o assunto anterior, que a respeito a senhora falou sobre a anistia. Eu estou vendo aqui, acompanhando as notícias, o ministro Fux acabou de declarar aquilo que nós todos já sabíamos, que o STF não tem competência para julgar aqueles casos. Então, nós vamos aguardar o desenrolar do dia para ver qual vai ser a decisão do STF. Obrigado. Muito obrigada. Eu tenho esperança de que meu aniversário vai receber como presente a condenação dos golpistas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim.